O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme combinamos, estamos tratando de uma pauta variada neste mês de novembro. Passado o período das eleições, e que aí os eleitos se dedicam à montagem dos seus secretariados e ministérios, e que até que isso efetivamente seja completado, quando então retornaremos a esses assuntos, tratando e analisando essas composições, o programa Cidade Real, para quebrar um pouco a tensão desta agenda, está realizando uma série de programas que tratam de assuntos variados, mas que têm total interesse da nossa expressiva e maciça audiência, como nesta edição. Trataremos de algo que se refere, sobretudo, ao nosso estado emocional. E tenho certeza que nesse momento você já se ajeitou aonde está para prestar muitíssima atenção do que abordaremos em mais uma edição inédita. Estaremos abordando de uma maneira assim objetiva e simplificada das causas, das consequências, das possíveis curas do que eu entendo e denomino o mal do século. Vale você acompanhar atentamente, porque certamente, de alguma ou de outra forma, você ou algum conhecido ou algum familiar pode estar padecendo desse sofrimento e que precisa ser entendido e diagnosticado para poder ser tratado. Quais são os seus sintomas? Quais são as suas consequências? Aonde se iniciam todas as causas que constituem um cenário absolutamente depressivo? E aí já fica a dica. Portanto, teremos a imperdível oportunidade de conversar com um ilustre companheiro, nobre e fiel amigo, extremamente competente e que, quando aqui comparece, nos permite alcançar picos de audiência. Até porque trata-se de uma pessoa extremamente competente, profissional, simples, mas profundamente conhecedora do que trata. E, sobretudo, de fácil trato, de um linguajar que atende todos aqueles que nos privilegiam com a sua audiência. Trata-se de um companheiro, de um amigo, conforme disse, que já nos dá o privilégio da sua presença há mais de 5 anos no programa Cidade Real e que tem, por agenda firmada entre as partes, a honorífica condição de abrir a temporada de edições do programa Cidade Real e, nesse sentido, estará conosco aqui em janeiro. Portanto, preste muita atenção e, caso assim entenda, assista todas as repetições deste programa, porque mais do que uma entrevista, trata-se de uma aula/consulta. Muito bem, sendo assim, com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia sempre, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro daqueles que acreditam no nosso projeto, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de novembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você.
está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Nesta edição, tratando de um assunto que merece toda a sua atenção. Vale acompanhar mais uma vez estas edições que tratam de temas variados. Especialmente nesta ocasião, estaremos abordando um assunto delicado, sensível, mas que atinge grande parte da população e que eu costumo denominar o mal do século. E por falar em mal, que não é do século, evidentemente, mais uma vez, estamos ressaltando o nosso apoio à campanha de prevenção ao câncer de próstata, por conta do mês do Novembro Azul. E, nesse sentido, queremos mais uma vez ressaltar a atitude de responsabilidade e autoestima que você, homem, precisa tomar vencendo todos os preconceitos. Até porque trata-se de uma questão que ainda é tratada dessa forma. E veja, o nosso atento... Deixa eu me ajeitar aqui para um melhor take. Repórter cinematográfico Daniel Veronese exibe agora, através das lentes da câmera que opera, este lacinho azul que está na camisa do apresentador. Sensacional, momento temático no programa Cidade Real. E faço essa descrição com riqueza de detalhes, porque também esse programa pode ser ouvido pela Rádio Conselheira FM. E retomando, você, homem, que está se aproximando dos 45 anos, deve tomar essa atitude de preservação à sua vida. As estatísticas são alarmantes no que se refere ao índice de mortalidade masculina por conta do câncer de próstata, que, conforme disse, é uma doença silenciosa. E quando os sintomas já mostram um cenário praticamente reversível, a sua cura é muito mais difícil. Se diagnosticada no início da situação, as probabilidades são absolutamente consideráveis de se reverter o cenário através de inúmeros procedimentos, mas desde que isso seja feito no início da situação. Portanto, você que ainda não tomou essa atitude, você que ainda não tem essa rotina anual, deve fazê-lo independente, inclusive, do mês. O fato da denominação de azul ao mês de novembro é tão somente midiática para reforçar essa necessidade, como temos o Outubro Rosa, onde se evidenciam as campanhas de prevenção ao câncer de mama.
Portanto, ainda nesta edição, vale o alerta. Procure o seu médico, agende uma consulta, procure orientação, sobretudo através de um profissional que saberá como lhe orientar, quais os exames a pedir, até porque ele precisa de 2 ou 3 exames para chegar a um laudo conclusivo. Inclusive, o exame de toque físico. E, nesse sentido, você pode estar certo que o seu médico está ansioso por ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Portanto, vale o alerta, procure atendimento imediato, porque trata-se de uma questão de sobrevivência. Sendo assim, quero cumprimentar Ô, Zuri, o grande amigo, grande companheiro, grande amigo, figura conhecidíssima da sociedade friburguense, Carlos Giacomo Maliano Neto. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. A honra é minha de ter um dedo de prosa aqui com você. Ter um dedo de prosa aqui com você e com os telespectadores. Exatamente, amigo. A piada é pronta, entendeu? Não, é ótima, a piada é pronta. Mas é um prazer estar aqui. Certamente. E é o que eu digo sempre, mas eu tenho que repetir. Cada vez que venho aqui, mais e mais pessoas tomam conhecimento de mim, do meu trabalho, graças à sua audiência, que eu já tive a oportunidade de falar com você nos bastidores, é imensa e incalculável. Quando eu venho aqui, no dia seguinte, nas semanas e meses seguintes, te vi no Zuri, te vi no Zuri, te vi no Zuri. Então, parabéns, amigo. A sua audiência, a sua capacidade de conduzir uma conversa é muito boa. O seu dedo de prosa é excelente. Amigo, seus elogios, obviamente, me envaidecem, mas me compromete ainda mais com o conteúdo e com a escolha do convidado que apresentamos aqui semanalmente. E por conta disso, você nesse momento está conosco. E aí, já para iniciarmos a nossa pauta, e peço a você que preste atenção no que trataremos aqui. Até porque o ilustre professor, que assim também é considerado, porque estará realizando 2 palestras muito em breve que tratarão especificamente deste assunto. Mas iniciando as tratativas, a pergunta que lhe coloco: nós podemos ter controle sobre nossas emoções? O que significa a palavra emoção? Emoção é o seguinte: aquilo que te move. É isso que significa emoção. Você é movido na vida por alguma coisa. Aquilo que te move é o que faz você caminhar, o que faz você levantar de manhã, você ir trabalhar, enfim. Então, se aquilo que te move for a raiva, o seu comportamento é um. Se aquilo que te move, a emoção, for a tristeza, o seu comportamento é outro. Então, é muito importante, Zuri, entender esse ponto, entender o que é a emoção. É aquilo que movimenta a gente para fazer o que tem que ser feito. Ninguém deixa de fazer alguma coisa porque o braço doeu, porque a perna doeu. Você deixa de fazer alguma coisa porque você tem uma emoção que te bloqueia. Ou então você faz alguma coisa porque você tem uma emoção que te leva a fazer. Então, o ponto-chave de qualquer comportamento, qualquer conquista ou qualquer fracasso na vida chama-se emoção. Diante disso, a sua pergunta agora: é possível ter o controle das emoções? Sim. Inclusive, isso é bíblico. Eu cito uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz de forma imperativa, um mandamento. Ele diz assim: ficai sempre alegres. É um mandamento bíblico. Ficar sempre alegre. Se a Bíblia nos recomenda ficar sempre alegres, é porque é possível ter o controle sobre isso. E é justamente aqui que entra uma disciplina que não é da época da Bíblia, mas é recente, que é a programação neurolinguística. Como que você pode, conhecendo o funcionamento do seu cérebro,
administrar e gerir melhor as suas emoções. Isso é fundamental, porque em tudo que você fizer na vida, Zuri, tem emoção envolvida. Certamente. Se você levantar da cama amanhã cedo para trabalhar, tem uma emoção envolvida nisso. Se você tem alguém para conversar, se você quer conversar com alguém, tem uma emoção envolvida nisso. Se você quer ir lá pedir um emprego, apresentar a sua carteira de trabalho numa entrevista, tem uma emoção. Então é fundamental e urgente que nós saibamos fazer isso. Então a sua pergunta, é possível? É possível, desde que você tenha a ferramenta adequada. Você tem que saber como faz. A melhor ferramenta que eu conheço chama-se consciência. Vou te dar uma frase de presente. Muito bom. Consciência é remédio. Toda vez que você toma consciência do que acontece com você, você já inicia um processo de mudança. Então preste atenção. Se eu conheço como é que minha mente produz, um exemplo, a ansiedade, eu já começo um processo de reformular esses caminhos dentro da minha cabeça. Se eu sei, por exemplo, como o meu organismo produz a raiva ou a tristeza ou o medo, então eu já consigo desencadear um processo dentro do meu organismo. E geralmente, Zuri, a gente trabalha emoção com 2 pontos simples e que ninguém fala e que já ouviu falar, mas não pratica. O primeiro é a postura corporal e o segundo, a respiração. Através desses 2 componentes, você começa a ter muito do seu controle emocional. Por exemplo, a postura corporal. Você sabe na prática que quando você está triste, você está olhando para baixo. Quando você está alegre, você está olhando para cima. Ninguém fica triste assim. Verdade. Não é verdade? Ou alegre olhando para baixo. Ninguém fica alegre. Eu estou assim, você olha e fala assim, ele está alegre a beça, ó. Tem alguma coisa errada, não tem? Certamente. Então, veja bem, se eu estou triste e me coloco na postura de quem está bem, a tristeza dissolve, ela não fica. Ela não fica num organismo onde o corpo está sinalizando outra coisa. Então, a primeira coisa assim, de ferramenta simples que eu posso passar aqui agora, de presente, para quem está nos assistindo, observa a sua postura corporal. Tem gente que vai procurar um emprego, senta lá na sala de espera, assim, ó, e está esperando para ser chamado para o emprego, para a entrevista. Você acha que esse camarada vai entrar lá na sala de emprego com que emoção, Zuri? Você acha que ele vai estar radiante? Certamente vai estar não. vendendo energia? Lógico que não. Confiança. Não tem isso. Agora, por outro lado, se ele senta para esperar o emprego e se coloca numa posição, num olhar mais altivo, a programação neurolinguística diz o seguinte, Zuri, tudo que você precisa já está dentro de você. Falta só você descobrir como acessa. Muito bom. Por isso que a programação neurolinguística é o manual do cérebro. Como é que eu acesso isso dentro de mim? Agora, nessa sua contextualização, e nesse momento ouço aqui, estando ao seu lado, uma respiração mais profunda, em que você certamente se prepara para continuar a sua brilhante exposição. Sim. A nossa mente, então, o nosso cérebro, evidentemente, permite esta reprogramação, porque você disse que trata-se de uma questão, sobretudo, de conscientização. Isso. E aí é preciso que se trabalhe o cérebro nesse sentido. Sim. O nosso cérebro, os neurocientistas já identificaram isso, ele tem uma plasticidade. É a chamada plasticidade cerebral. Que nome é esse? O que é isso? O cérebro, ele se adapta. Assim como o plástico se adapta, se você quiser fazer com o plástico, botar o plástico em qualquer forma, ele se adapta em qualquer forma, né? O cérebro também, ele é ultra adaptável, desde que você
Repita o que você quer que ele se adapte. E ele se adapta facilmente. Sem dúvida. Quando eu digo isso, eu dou a seguinte dica. Você provavelmente bota açúcar no café. Um exemplo, tá? Mas você quer passar a tomar café sem açúcar. Então você vai fazer um teste com o seu cérebro. Você vai ficar 21 dias tomando café sem botar açúcar. Nos primeiros dias você vai sofrer. O cérebro não vai gostar disso. Mas 21 dias depois de você tomar café sem açúcar, você não quer mais adoçar o café. Porque agora o seu cérebro já se reprogramou, já se adaptou, a plasticidade já se modelou naquele café sem açúcar. Aí você não aceita mais o açúcar. Aí agora você vai levar mais 21 dias para de novo se adaptar com açúcar no café, entendeu? Então isso é só um exemplo para você ver que tudo que você faz, repetidas vezes, seu cérebro aprende, reaprende, programa e reprograma. Até porque você me ensinou em janeiro de 2013, quando aqui esteve pela primeira vez, que a repetição é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. E aí vou mais uma então para somar com essa. A emoção é a cola da memória. Muito bom. Então você tem que repetir as coisas, trabalhando suas emoções, para o aprendizado ser cada vez melhor dentro de você. E aí, isso já nos conduz, tenho certeza, a uma série de possibilidades no trato da nossa mente. E você, muito pragmático e preciso, quando explica que a PNL, Programação Neurolinguística, é o manual do cérebro. Isso, né? É assim que eu entendo. Mas é assim mesmo, né? Todas as máquinas, das mais simples às mais sofisticadas, são acompanhadas por um manual de instrução. E o cérebro não, que certamente é a máquina mais fantástica que temos conhecimento. E aí o PNL, que é uma técnica científica, comprovadamente científica, tem essas ferramentas que contribuem para esse entendimento. E nesse aspecto, o seu portfólio, que é um... Saiu a palavra, tem que sair portfólio. Tem que sair a palavra portfólio. Certamente, amigo, anotei aqui, essa palavra é fantástica. Nos permite uma série de possibilidades nesse entendimento. Mais especificamente, em relação a esta edição, até por conta do que você estará promovendo brevemente, queremos ouvi-lo atentamente sobre o mal do século, a depressão. Sim. Eu tenho certeza absoluta agora que todos estão em silêncio, pediram para as crianças saírem da sala, aumentaram o volume do seu televisor, do seu celular, do seu notebook, para ouvir atentamente as explicações que o professor Carlos Giacomo estará apresentando a partir deste momento. Com a sua simplicidade, que é notória, e só os que detêm conhecimento têm sabedoria e simplicidade para transmiti-la. O que é depressão? Bom, vamos lá. Falar de um modo bem simples, mas não simplista, para que todos entendam a partir de mim mesmo. Eu preciso entender para poder explicar para você. Então vamos lá. Depressão não é uma frescura. Não é? Não é. Não. Depressão é uma doença. Isso tem que ficar claro. Agora, preste atenção. É uma doença com duas causas e duas soluções. Quais são as duas causas da depressão? Mental e química. Tem uma causa mental e tem uma causa química. E quais são as soluções para a depressão? Reprogramação e nutrição. Então, o trabalho que a gente desenvolve na orientação de pessoas com depressão
ou pessoas que não têm depressão e não querem ter, quer prevenir. Ou para aquelas pessoas que lidam com quem tem depressão, que é muito difícil, e tem muita gente que lida e que está assistindo agora. Então é preciso você entender isso. Às vezes a depressão é só um fator químico e você vai resolver esse fator químico. Não é com remédio. Não é. Não. Não é com remédio. Eu posso te explicar isso aqui. Certamente queremos ouvi-lo. É com nutrição. É com nutrição. Com alimentação. E tem a parte mental, que você trabalha com a mudança mental, a mudança de imaginação, mudar seu pensamento. Então, trabalhando a parte mental e a parte química, a gente consegue um avanço e até mesmo muitas curas da depressão. Mas a causa é uma causa que tem as suas origens identificadas, ou seja, aonde efetivamente no nosso organismo se originam as depressões nas mais variadas formas e intensidades. Então vamos lá. Primeiro deixa eu falar de 2 tipos de depressão. Por favor. Que aí a gente chega nesse outro ponto, acho que fica melhor para a gente entender. 65% das pessoas depressivas têm uma depressão chamada depressão exógena. Exógena. Exógena, não é exótica, é exógena. Nem erótica. Nem erótica. Embora bom. Alguma depressão pode ser erótica. Então veja bem, o que é a depressão exógena? É a depressão que depende de fatores externos. Exógena com EX. Imagina, exógena, externo. Fatores que estão fora de você. Exemplo, perdi uma pessoa querida. É algo que está fora de mim. Perdi um trabalho. Tive uma crise financeira. Passei por um acidente. Coisas que acontecem fora de nós e que fazem a gente reagir mal a isso. Ter um medo, ter uma ansiedade, ter uma tristeza muito grande por conta daquilo ali. Essas depressões, essa depressão chamada depressão exógena, depende muito mais de uma mudança de mente do que de tomar remédio. Porque essa depressão depende de quê? De você olhar a perda, olhar o acidente, olhar o problema com outros olhos. Aprender com esse problema, aprender com essa perda. Então, a maioria das pessoas depressivas, 65% delas, estão depressivas por situações externas. Mas preste atenção, Zuri, não é a situação em si que é o problema. É o modo como você encara a situação. Porque o chinês sabe disso. Toda crise é, para o chinês, um perigo ou uma oportunidade. Então, todo problema é uma crise. Mas não é a crise que te faz mal. É o modo como você encara. É o como você está enxergando. Porque você pode olhar para essa crise e enxergar um perigo. Você pode olhar uma crise, que é um problema, e enxergar uma oportunidade. Tanto é que estamos passando por uma crise econômica no país. Muita empresa quebrou, muita empresa cresceu. Muita gente está chorando, muita gente está vendendo lenço. Então, qual é o modo como você encara os seus problemas? 65% das pessoas terão a depressão resolvida pelo modo de encarar a vida, pela mudança do modo de encarar a vida. Citei a Bíblia no início, citar de novo. Jesus falava de convertei-vos, ele falava convertei-vos, ele pregava conversão, no início da pregação dele. A palavra conversão no grego, que quando foi escrito o evangelho foi em grego, é metanoia. Metanoia é mudança de pensamento. Jesus Cristo começou o trabalho dele falando para você mudar o pensamento. Então, essa é a depressão exógena. Depende do modo como você interpreta a vida. A segunda depressão, o segundo tipo, é a depressão endógena. Essa é de dentro.
Essa não depende de fatores externos. Essa depende muito de fatores químicos. Pode você estar com emprego, você pode estar com dinheiro no banco, família com saúde, ninguém morreu, está tudo bem. E a pessoa está depressiva. Já viu isso? Certamente. Aí é importante você saber disso, você que tem depressão ou que não tem, e ter cuidado com os conselhos que você dá. Porque às vezes você vira para uma pessoa que está em depressão e fala com ela assim, é um absurdo você estar assim, triste, porque seu emprego está bem, você está com dinheiro guardado, sua família está bem, tem ninguém doente, você tem uma casa para morar, está triste por quê? Está igual mulher grávida chorando de barriga cheia? Não é verdade? Sensacional. Você já não ouviu gente falando isso? Essa figura por várias vezes. Mas preste atenção, isso é a depressão endógena, não depende de nada externo. É um problema dele interno, muito mais químico. Problema de serotonina, a gente chega lá. Sobre o qual ele não tem controle, Não tem controle. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes falando isso com uma pessoa, e 35% das pessoas com depressão têm depressão endógena, então você fica dizendo que não é para ela estar triste, porque está tudo muito bem, mas não é nada externo, é um problema interno. E aí você pode prejudicar mais ainda a pessoa falando esse tipo de conversa com ela. Amigo, nós daremos sequência a esta consulta, até porque tenho certeza que você quer se aprofundar no entendimento dessa questão, considerando as ferramentas da programação neurolinguística. E nesse sentido, o ilustre convidado, coach e naturopata, me disse ele agora que é a sua nova denominação e tentaremos também explicá-la, pode a partir de agora entrar neste site que você vê no rodapé do seu monitor, que na minha época era chamado de televisão, e se inscrever nas palestras que o ilustre professor estará realizando nos próximos dias 6 e 7... 5 e 6. 5 e 6 de dezembro. 5 e 6 de dezembro, respectivamente, no dia 5, na Associação Comercial, que fica situado na Avenida Alberto Browne, número 111, às 19h30. E no dia 6, também conhecido como dia seguinte, esta mesma palestra será realizada em Olaria, no mesmo horário, às 19h30, no Centro Social Nossa Senhora das Graças. Repetiremos isso durante o decorrer do programa. As inscrições são gratuitas, mas os espaços têm limites. E garanta desde já a sua presença. Entre no site, promova a sua inscrição, desculpe, ou mesmo acesse o número de WhatsApp, que nesse momento você também tem conhecimento, para promover esta inscrição. Vale se matricular, vale se inscrever e assistir, porque este mesmo assunto será tratado com profundidade. Muito bom. Garoto, estou com você aqui agora e vou chamar o intervalo. Eu acho que essa câmera tem que estar em mim. Correto ou não? Não, tem que estar em mim, garoto. Vamos lá. Isso, garoto. Muito, muito bom. Nosso repórter... Isso, garoto. Nosso repórter cinematográfico, Daniel Veronese, atento também às movimentações. Depois do intervalo, retornaremos com outras considerações acerca deste assunto, que, no meu entendimento, pode ser definido como mal do século, a depressão. Como também repetiremos as datas das palestras e as formas de inscrição para que você possa ter acesso às mesmas. Absolutamente imperdível. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí. Bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Que nesta ocasião estamos também promovendo o aprendizado pela sua repetição. Durante aqui os nossos reclames comerciais, tivemos a oportunidade de estabelecer algumas rotinas com a nossa atenta e eficiente equipe de produção. Também queremos aproveitar a oportunidade para ressaltar e pedir a sua audiência também nas reapresentações deste mesmo programa que acontece nas terças-feiras às 20 horas e nos domingos às 11 horas da manhã pela Rádio Conselheiro FM. Vale você, caso queira e possa, sintonizar a emissora em 87,7 MHz em seu rádio ou no site radioconselheiro.com.br ou baixando o aplicativo da emissora no Google Play e nos acompanhar com total conteúdo, até porque estamos aí dando continuidade a uma proposta muitíssimo interessante que se iniciou entre os dois veículos de comunicação, TV Zoom e Rádio Conselheiro, que estão empenhadas e imbuídas é um termo ótimo, em levar e repercutir informação de utilidade pública, sobretudo para o 6º Distrito de Conselheiro e áreas adjacentes. Antes de prosseguirmos, tenho que, neste momento, até porque poderia sofrer algumas retaliações, remeter um beijo fraternal para a querida Adriana Magliano, que também acumula a nobre função de esposa de Carlos Giacomo e mãe dos seus filhos. Querida Adriana, você que nesse momento encontra-se recolhida em recuperação, que está sendo muito bem sucedida, pelo que eu já tomei conhecimento, certamente está nos acompanhando. E queremos tê-la aqui muito brevemente. Um beijo fraternal para você, que é uma pessoa realmente ótima, fantástica e inteligentíssima. Fica assim as minhas considerações que nesse momento se encerram, porque seu marido me parece muito ciumento, já começa a me olhar de uma maneira diferente. Sim. Companheiro, pois não. Tratando ainda desta questão, a depressão tem cura? Tem cura, claro. A depressão tem cura e aí é importante você identificar a origem, por exemplo, química dela. Porque as pessoas vão atrás de antidepressivos, muitas das vezes por conta própria. Mas esses antidepressivos têm eficiência? Então, o antidepressivo é o seguinte: ele deve ser pontual, Zuri. Você deve tomar o antidepressivo quando o seu médico te acompanhando receitá-lo, mas ele vai fazer um trabalho pontual. Ele não vai fazer um trabalho de cura. Ele vai fazer um trabalho de resgate, mas para você encontrar a cura, não é com o antidepressivo que você vai fazer. Você tem que mudar estilo de vida
e principalmente alimentação. Alimentação. Porque o que acontece? Por que o nome é depressão? Depressão é porque há uma baixa, depressão é algo baixo, há uma baixa na serotonina. Essa é a parte química da depressão. A serotonina é o hormônio da felicidade. Se você tem serotonina abundante, você está feliz. Se você tem serotonina baixa em depressão, você está triste. O que faz o antidepressivo? Você toma um antidepressivo, ele cria uma serotonina artificial. Então você se sente bem. Só que você não está resolvendo o problema que é a baixa produção de serotonina no seu organismo. Você não está resolvendo isso. Você está colocando uma serotonina artificial. E o que isso vai levar? Vai levar a um vício do antidepressivo. Porque você vai indicar para o seu corpo o seguinte, olha, você não sabe mais fabricar serotonina, eu vou ter que dar sempre um antidepressivo para você se recarregar de serotonina. Então isso vai criando um vício. Tem muita gente que está me assistindo que ou é viciada ou conhece gente que está viciada em antidepressivo. Sem dúvida. E aí ele não consegue mais viver sem o antidepressivo. Então para onde ele vai, ele tem que usar o antidepressivo. Se não causasse efeito colateral nenhum, tudo bem, mas causa inúmeros efeitos colaterais. Ejaculação precoce, perda de libido, obesidade, é uma série de problemas que o antidepressivo causa. Então você tem que ter consciência, foi o que eu falei no início, saber como isso é produzido e saber como fazer o seu organismo, de modo natural, produzir a serotonina, sem precisar tomar o antidepressivo o resto da sua vida. E aí, você que nos explicou aqui antes de começarmos a gravação, e você está acompanhando no rodapé do seu monitor os meios de contato com o professor Carlos Giacomo, tanto através do seu site, para você conhecer toda a proposta de trabalho do ilustre amigo, tomar conhecimento, inclusive, de vídeos que ele coloca nesse mesmo site, a programação de palestras, de cursos. Vale você acessar carlosmagliano.com.br/eventos. Ou, se preferir, entre em contato pelo número de WhatsApp, que também está sendo apresentado nesse momento, e certamente você receberá permanentemente informações do seu interesse. Mas a sua explicação, que eu entendi ser muito interessante, foi justamente no sentido de identificar os órgãos que são berço, se é que assim podemos chamá-lo, com todo respeito aos berços, da depressão. Então vamos lá. Uma coisa que as pessoas se assustam quando eu digo. A depressão nasce no intestino. No intestino? No intestino. Não só a depressão, Zuri. 90% da sua doença nasce no intestino, qualquer que seja a sua doença. Os chineses já falavam isso 5.000 anos atrás. A saúde começa e termina no intestino. E vamos falar por que a depressão especificamente nasce no intestino. Eu já falei, quando tem altas taxas de serotonina, que é o hormônio da felicidade, não tem depressão. Quando tem serotonina baixa, tem depressão. Quem é que fabrica a serotonina? 90% da serotonina é fabricada no intestino. Então, o intestino foi agora, mudaram o catálogo de órgãos, a Organização Mundial da Saúde mudou, e incluiu como órgão a microbiota intestinal, que antes era chamada de flora intestinal. A microbiota intestinal são as bactérias amigas que você tem no intestino. Muito bom. Aquilo ali é um órgão agora, considerado um órgão no corpo humano. E é essa microbiota, são essas bactérias que produzem a saúde ou a doença no corpo. Porque são elas que produzem, por exemplo, a serotonina, que fazem você estar mais feliz ou mais triste. Pra você ter uma ideia, Zuri, você tem mais bactérias no seu intestino do que células no seu corpo.
Então são essas bactérias, a maioria delas amigas, é que fazem você ter a saúde. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Pode observar, pessoa com problemas de depressão tem problemas intestinais. Muito sensacional. Então você pode começar a observar. E aí você vai observar o seguinte: você vai tratar a sua depressão? Procura um gastro para ver toda a sua parte de alimentação, procura uma nutricionista, um nutricionista, toda a sua digestão. Vai lá ver isso. Vai te ajudar muito. Como também vai te ajudar muito, e eu quero ser absolutamente insistente na beira do limite da chatice, solicitando a sua inscrição nas palestras que o professor Carlos Giacomo Magliano Neto estará apresentando, respectivamente, nos dias 5 de dezembro, quarta-feira, e 6 de dezembro, quinta-feira. O nosso atento operador técnico, Marconi Xavier, já coloca aqui na barra do seu monitor os canais para contato. No dia 5, o professor estará apresentando uma palestra que vai tratar com profundidade esse mesmo assunto, na Associação Comercial Avenida Alberto Braune, 111, às 19h30, também conhecido como 7h30 da noite. Já no dia 6 de dezembro, quinta-feira, esta mesma palestra será apresentada no Centro Social Nossa Senhora das Graças, em Olaria, no mesmo horário, às 19h30. As inscrições são gratuitas, mas são limitadas. Você tem que, a partir de agora, entrar nesses contatos e pode fazer da forma que entender, tanto pelo site ou quanto pelo WhatsApp, até porque o professor Carlos Magliano não dorme cedo e certamente, de imediato, você terá a confirmação da sua inscrição. Os espaços são limitados e aqueles que, evidentemente, se anteciparem nas inscrições garantirão a oportunidade de vê-lo tratar dessa mesma questão pelo tempo necessário. E aí, amigo, eu fui bem enfático, né? Muito. Você está cada vez melhor. Uma pergunta que realmente cabe nesse momento, aliás, muitas caberiam, mas não temos o devido tempo. No que se refere ao seguinte, muitas pessoas, especialmente as mulheres, entendem ou se fortalecem ou se revigoram comendo um docinho, de preferência um chocolate, um bombom, nessas ocasiões. Tem resultado? E se tem, ele é imediato, é duradouro ou é passageiro os seus efeitos? Muito bem. Tudo que você comer com açúcar, vai te deixar mais feliz. Porque o açúcar, ele dá uma descarga de serotonina no seu organismo. Mas se você está passando pela depressão e você quer comer um docinho para resolver a sua vida, eu vou te dizer, a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa? É a pior. Porque eu disse, o açúcar dá uma descarga de serotonina, você fica melhor. Mas preste atenção, se o seu organismo já tem pouca serotonina e você dá uma descarga de uma vez só de serotonina e esvazia o seu estoque, vai criar o que a gente chama de efeito rebote. Você vai se sentir rebote. Okay. Você vai se sentir melhor, mas logo em seguida já vai ficar pior, porque você esvaziou o estoque de serotonina que você tinha, já era pouco. E agora até o organismo produzir mais serotonina leva um tempo. Então não coma doces buscando alegria, buscando açúcar para dar essa descarga de serotonina. Não, mude primeiro a sua alimentação. Existem muitos alimentos que devem ser evitados, existem outros que podem te ajudar a produzir a serotonina.
Cuidado com alguns remédios, medicamentos que você toma. Posso dar um exemplo aqui? Por favor. Quem usa adoçante no café. O adoçante é muito curioso. Primeiro, ele gera em você uma aptidão muito maior por doce. Então tem gente que não usa açúcar, usa adoçante, porque é para emagrecer. Você está se enganando. Certamente. Porque o adoçante, ele vai criar uma predisposição ao doce. Você vai ficar mais viciado em doce ainda. Então isso é uma primeira coisa. E o segundo, o adoçante mata mais da metade da microbiota intestinal, mata 50% das bactérias boas que tem no intestino. Então você prejudica a produção de serotonina. Também o adoçante, ele desequilibra a serotonina junto com a dopamina, que é um outro hormônio, causa um desequilíbrio e gera sintomas da depressão. Se você tem depressão, afaste-se, não do controle remoto, mas do adoçante. Muito bom. Se você quer se prevenir da depressão, afaste-se do adoçante. Isso é uma coisa urgente, agora, tem que ser dita. Sem dúvida, sem dúvida. E aí tem um outro viés é ótimo também, que trataremos aqui numa próxima edição, que você está se debruçando, que é um outro termo ótimo, que é a naturopatia. Sim. Merece uma edição somente para tratarmos disso. Mas só para colocar uma pimentinha em relação a esse aspecto. Existem, então, alimentos que causam a depressão? Existem. Todo alimento que tornar o seu organismo mais ácido, por exemplo, o açúcar, o excesso de açúcar destrói seu intestino, destrói a microbiota intestinal. Quer ver uma coisa? O pão, o trigo refinado, ele destrói a sua microbiota intestinal. Porque o trigo de hoje, Zuri, não é o trigo da época de Cristo. Muito bom. A partir da década de 70... Aquele da multiplicação dos pães, né? Não. Aquele pão que Jesus Cristo comia 2000 anos atrás, aquilo era saudável. Mas o trigo de hoje, a partir de 1970, foi modificado geneticamente, tem muito glúten no trigo. Eles aumentaram a produção de trigo em 800%. Para isso, teve que aumentar a concentração de glúten. O glúten destrói seu organismo, o seu intestino, e prejudica a microbiota intestinal, que vai prejudicar a serotonina. Então você tem que tomar cuidado com o excesso de trigo, com o excesso de açúcar. Agora não é só isso, quer ver? Omeprazol, remédio. Omeprazol é um propagador de depressão. Há muita gente... Que o laboratório do referido remédio não lhe ouça. Está na bula isso, é só ler. Está na bula, mas a gente não lê bula, né? Não, dificilmente. O omeprazol, ele tem a propriedade, em muitas pessoas, de gerar depressão. Tem gente que está tomando omeprazol, está com depressão, aí vai e toma o antidepressivo. Tira o omeprazol que você resolve. Tem muitos casos, eu posso trazer aqui, de gente que cortou o omeprazol, passou a depressão, acabou. Porque o omeprazol, primeiro, quem toma para queimação, né? Isso, exatamente. Ele não resolve o problema. Você tem que botar na cabeça sempre o seguinte, remédio não cura. Remédio é o nome dele, remedia. O que faz o omeprazol? Ele anestesia o esôfago. Então você não sente a queimação, mas a doença está lá. Permanece. Apenas está anestesiado. Então tem gente tomando omeprazol há 2, 3 anos, está matando a flora intestinal, a microbiota intestinal. Está tirando o ácido necessário para o estômago fazer uma boa digestão. As proteínas não estão sendo bem absorvidas. O omeprazol, por exemplo, impede o corpo de quebrar e assumir a vitamina B12, de fazer a boa digestão da vitamina B12, de absorver a vitamina B12, não faz. A vitamina B12, a falta dela, gera depressão. Tem que comer alimentos ricos em vitamina B12. Amigo, para aqueles que querem ter mais conhecimento do que aqui foi tratado,
convide a nossa expressiva audiência que se repete durante a semana, acompanhando as representações, ou mesmo também nos acompanhando pelo aplicativo da TV Zoom, que é absolutamente sensacional, disponível no Google Play. Muito bem. Então, vou falar com você que tem depressão, você que não tem depressão e não quer ter. Muito bom. E você que lida com pessoas depressivas. Essa palestra eu acho que é para você. O tema da palestra é Na Contramão da Depressão. Muito bom. Gostou, Zuri? Sensacional. Sonoro. Sonoro. Provocativo. Exatamente. Na Contramão da Depressão. Eu vou fazer aqui em Friburgo 2 apresentações. Quarta-feira, dia 5 de dezembro e quinta-feira, dia 6 de dezembro. É a mesma palestra, repetida em 2 dias diferentes. No dia 5, vai ser na Associação Comercial, na Avenida Alberto Braune, 111. No dia 6, vai ser em Olaria, no Centro Social Nossa Senhora das Graças, sempre às 7h30 da noite. Para você participar, é totalmente gratuito. Você vai entrar no site carlosmagliano.com.br/eventos ou você vai me mandar um WhatsApp, DDD 22 98819 0442 e você vai dizer, eu quero reservar minha vaga. Eu só peço o seguinte, que você seja consciente, reserve sua vaga e vá, porque tem muita gente que infelizmente reserva e nem avisa que não pode ir, tira a vaga de outro. É uma palestra, como disse o Zuri, de utilidade pública. Certamente. Lá eu vou apresentar para vocês em detalhes o que a gente está conversando aqui. Você vai ter a oportunidade de estar comigo lá 1h30, só falando sobre isso, de um modo descontraído, mas muito objetivo. E você vai sair de lá com dicas práticas do que já vai fazer saindo de lá. Minhas palestras são assim. A pessoa sai de lá já sabendo o que fazer. Isso é que interessa. Na Contramão da Depressão. Sensacional, amigo. Estou aprendendo com você. Extremamente criativo. Aliás, por aprender, você que é uma pessoa extremamente educada, e assim, não estou exagerando, Carlos Giacomo é uma daquelas figuras, no bom sentido, que a vida me permitiu conviver e desfrutar e compartilhar não só da sua sabedoria, mas da sua amizade, como também a queridíssima Adriana. E nas nossas trocas de mensagem, preparando a pauta para o programa, numa delas você coloca assim: aproveito, grande amigo, para lhe encaminhar algumas questões referentes ao tema que tratamos hoje aqui. Questões, segundo você, veja a ênfase, que se tornarão menores diante da sua eloquência e maestria na costura do colóquio que será levado ao ar. Nossa, foi bonito, hein? Foi dessa forma? Eu levei uma semana para escrever isso aí. Foi muito bom. Eu tenho certeza disso, amigo. Foi muito bom. Me parece que tratamos o tema com a devida pertinência, mas sem a pretensão de esgotá-lo, obviamente. Sim, claro. Porque isso cabe não só palestra, mas também cursos. E por último, ok, garotos, estamos encerrando. A PNL não promete a cura definitiva. Não, a PNL, me perguntam assim, PNL funciona? Eu respondo, Exato. Quem funciona é você. Se você se empenhar em mudança de vida, aí você tem cura em qualquer área. Mas se você ficar só tomando remédio e fazendo sempre o que você fez, desculpa, você está condenado a ficar doente o resto da vida. Amigo, foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço sempre. Você é uma pessoa que, das poucas que conheço, que conseguem praticamente esgotar meu repertório de elogios. Muito bom, gente. Sensacional. Mas essa afirmação, além de ser divertida, é absolutamente verdadeira,
Foi muito bom tê-lo aqui. Você que retorna ao programa Cidade Real no dia 14 de janeiro. Já temos data marcada para o retorno do ilustre professor Carlos Giacomo Maliano Neto, abrindo a temporada de programas do ano de 2019. Encerramos definitivamente entendendo que levamos até você informação do seu total interesse. Até porque precisamos promover iniciativas dessa natureza com a finalidade de, sobretudo, resgatar a autoestima da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.